A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Eu sou o pastor André Cardoso e estou aqui com você para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. E que alegria, que privilégio poder estar em sua companhia e ser recebido por você na sua casa, enfim, aonde você estiver recebendo este estudo bíblico, é uma alegria para nós poder estar ao seu lado. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade à nossa lição bíblica, a sequência da nossa lição bíblica, que traz como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E o tema de hoje, muito pertinente e atual, a sutileza da normalização do divórcio. Nós estaremos meditando sobre este tema nesta oportunidade. Amém? Antes, me permita lhe convidar para que juntos elevemos a Deus uma palavra de oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor me concede, nos concede, de estarmos aqui neste espaço que o Senhor mesmo tem preparado para que a tua palavra seja anunciada. Que, Senhor, em nome de Jesus, tudo que for feito aqui seja feito para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Canaã e a Igreja de Jesus Cristo em São Paulo, São Caetano, no Brasil e no mundo. Enfim, abençoa o teu povo, abençoa os pastores, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã. Nos ajude, Senhor, a continuar trabalhando e levando um conteúdo bíblico, sério, comprometido com a palavra de Deus ao seu povo, em nome de Jesus. É o pedido que te faço e desde já agradeço, crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então ao tema da nossa meditação de hoje, a sutileza da normalização do divórcio. É um assunto que parece antigo, parece já batido, mas que sempre está em discussão. Então, por isso, a necessidade. E quando do tema a sutileza da normalização do divórcio, é a maneira como essa questão está sendo tratada nos nossos dias, como algo banal, como se o casamento fosse algo sem importância, que a qualquer momento possa ser desfeito, irresponsavelmente falando, né? É de maneira irresponsável. Casa, descasa, sim. Então, é essa coisa que o mundo tem vivido, tem praticado e que, infelizmente, tenta constantemente entrar na igreja e tomar espaço e fazer com que isso seja aceito como coisa normal na comunidade da fé e daqueles que têm como regra de fé, vida e prática a palavra de Deus. E isso não é verdade. Daí a importância do estudo, tá bom? Vamos lá, vamos ao texto áureo. O texto áureo está em Mateus, capítulo 19, verso de número 6, que diz assim: Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19, verso de número 6. A verdade prática diz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja. Me permita enfatizar. O padrão bíblico não é o meu padrão, não é o padrão do pastor, não é o padrão da igreja evangélica, a igreja católica, a igreja A, B ou C, ministérios, enfim.
O padrão bíblico é o que a Bíblia diz acerca do casamento, é que ele seja, primeiro, heterossexual, monogâmico e indissolúvel. São padrões bíblicos, ou padrão que a Bíblia estabelece para o casamento. Tá? Que isso fique bem claro. Nós temos a Bíblia como o nosso livro de regra de fé e prática de vida. Tá? Então, vivemos segundo os preceitos da palavra de Deus. Não foi coisa que eu criei, que nós criamos, que nós inventamos. Tá bom? Vamos à leitura bíblica em classe. Nós vamos continuar a leitura no Evangelho, segundo escreveu Mateus, só que agora nós vamos ler no capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 9. Mateus, capítulo 19, versos de 1 a 9. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Guarde essa expressão, por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 7. Disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da natureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Os objetivos desta lição, é importante expô-los. Expor o divórcio no contexto bíblico. Existia e existe, a Bíblia fala a respeito do divórcio. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala e afirma acerca do divórcio. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E, em terceiro lugar, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Como lidar com pessoas em situação de divórcio? Uma coisa precisa ficar bem esclarecida, bem clara aqui. Nós não somos ignorantes. Século XXI, pastor. Não é só incompatibilidade de gênio que provoca e que pode causar o divórcio. Tem uma série de outros fatores que, por exemplo, a Bíblia não trata especificamente. Violência doméstica, assédio moral, que entra na categoria da violência doméstica, mas verbal, não física. Enfim, tem uma série de situações aí. Né? O amor que precisa ser cultivado e é negligenciado. Então, a questão da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Tá? A gente não pode pegar tudo num pacote só, colocar e tratar tudo de maneira simplória. Não. Cada caso, um caso, cada pessoa, uma pessoa,
E cada história, cada vida, cada casamento, cada casal tem as suas particularidades e peculiaridades que precisam ser levadas em conta no exercício do ministério pastoral, quando do aconselhamento a pessoas em condições e condição e situação de divórcio, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a introdução da nossa lição. Nós já tivemos um tema semelhante a esse na lição anterior, tá? Sobre o sermão da montanha, os irmãos vão lembrar disso, mas é um assunto, repito, muito importante, principalmente quando essa normalização, banalização do casamento e a normalização do divórcio querem ser introduzidas na igreja, tá bom? Então vamos lá. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, é acabado. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da união ou da aliança conjugal. Calma, deixa eu pontuar aqui. Quem se divorciou e tem filhos, não tem dissolução completa, total, de casamento. Vai ter que aprender a conviver. Então você tem que pensar muito bem nessas coisas, tá bom? Vamos lá. Tendo como resultado a anulação de seus efeitos cíveis, ou civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges conduzir um novo casamento ou não. Veja que é importante essa introdução, esse primeiro parágrafo na introdução, porque dependendo da cultura, não são apenas os pressupostos religiosos que vão implicar em um novo casamento ou não, em aprovação do divórcio ou não. Tem a questão cultural também que precisa ser levada em consideração. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e da cultura contemporânea, devido à tendência contemporânea de vulgarizar, banalizar o divórcio, tornando coisa normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Aliás, não só a respeito desse assunto, em todos os assuntos que dizem respeito à vida daquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador e que vive segundo os preceitos da palavra de Deus, para tudo na sua vida, o padrão é aquilo que a Bíblia diz. Não é só acerca do casamento e do divórcio, tá bom? É para tudo. Na conduta nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ser bom pagador, essas coisas todas, tá? Não ser mexeriqueiro, não, enfim, tá? Não é só isso aqui não, é para tudo, tá bom? Vamos lá, o primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento, em primeiro lugar. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. A gente conhece, mas vale a pena ler. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus os abençoou, macho e fêmea, homem e mulher, receberam a bênção de Deus. E aí, Gênesis capítulo de número 2, verso 22 a 25, dá continuidade a este processo, a esse projeto de Deus, e o texto nos diz o seguinte: e da costela
e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai, mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Está escrito isso, está na Bíblia. Malaquias, capítulo de número 2, verso 16, diz assim: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Deus detesta o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparecem como uma permissão. Em Deuteronômio capítulo 24, dos versos 1 a 4, vejamos o que diz a Bíblia. Olha só. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, isso aqui é interessantíssimo, que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, pois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Você entender isso aqui, para a gente continuar. Casou, aborreceu, viu coisa nela que não gosta, deu carta de divórcio. Aí ela foi e casou com outro. A vida segue. Mas se aquele homem morrer, o segundo, ou se ele der carta de divórcio para ela, o primeiro não pode casar com ela de novo, porque ela já foi mulher de outro. Porque senão ia ficar uma bagunça, né, irmão? Pega daqui, põe ali, troca daqui, troca aqui, troca ali. E a coisa aqui também dá a ideia de que casou e viu alguma coisa que não gostou, estava liberado para divorciar. Então dá essa ideia de que começou a ser banalizada também essa questão lá atrás, tá? Então, o texto não especifica o que significa a expressão, alguma coisa indecente, alguma coisa feia que ele viu nela. Não. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas entre os judeus, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se trata de adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Isso aqui é muito importante, Deuteronômio 22, 22. Adultério não dava direito à carta de divórcio. O adultério era punido com a morte, por apedrejamento. Tá bom? Então, aqui, quando o texto está falando em Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao 4, acerca de divórcio, não está falando de adultério. Está falando de outras tantas razões que podem ser interpretadas de várias maneiras. É preciso entender isso. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem. E que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Ela não estaria cometendo pecado. Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 4. Tá bom? Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo.
Então, aqui, para quem não faz uma leitura e para quem não busca estudar, se aprofundar, vai dizer, não é legítimo. Entenda, é legítimo. O que a gente está falando aqui é de normalização, de banalização, é de tratar a coisa como se não tivesse importância. Se fazer descasamento, casar e descasar assim. Isso não é brincadeira não, irmão. Tem um propósito de Deus no casamento. Então vamos lá. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No contexto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Nós lemos o texto da leitura bíblica em classe, Mateus 19, verso 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Versos 7 a 9. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. No princípio quando? Adão, Deus pergunta para ele, o que foi que aconteceu? Ele diz, a mulher que tu me deste. Ah, é a mulher que eu te dei? Tá bom, mas você vai continuar com ela até o fim. Depois, o Moisés autoriza a questão do divórcio, não por causa das causas, ó que coisa doida, não por causa das causas apresentadas por eles, mas por causa da dureza do coração deles. É isso que até hoje ocasiona o divórcio. É a dureza do coração. Em não perdoar, em não entender, em não ser flexível, em não mudar, em não aceitar, enfim, a dureza do coração. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos continuar aqui. Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação ou o divórcio é se um dos cônjuges praticou, olha só, relações sexuais ilícitas. Essa expressão, relações sexuais ilícitas, traduz o termo grego moikaumai, que significa adulterar. Você vai ler isso em Mateus 5,32, João 8, verso 3 e Mateus 5, 27 e também Romanos 13, 9. Tá? No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio é feito por razões outras e não adultério. Não o adultério dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso, de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e se ele casar com outra, comete adultério. No contexto de Mateus, portanto, o sentido do divórcio é que se alguém cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não por adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Todas as outras coisas
todas as outras coisas são de menor importância. O adultério, a infidelidade, a impureza sexual legitima o divórcio, que era punido com a morte, mas agora, segundo Jesus, não é punível com a morte. E então dá-se o direito ao divórcio. Tá? Tá conseguindo acompanhar aqui? Mas vamos lá. Contudo, se a motivação não foi infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Comete adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, por exemplo, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e os casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, o julgo desigual. No caso de crentes, Paulo diz que, se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. No caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, então não estaria sujeito à servidão. 1 Coríntios 7,15. A maioria dos intérpretes entendem que esta expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé de muitas igrejas. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do mundo e do Brasil. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Assim, casou com alguém que não é crente. Essa pessoa quer o divórcio? Tudo bem. Ele vai embora. Você tem o direito de casar de novo. É isso aqui que o texto e que o Paulo está tratando. Mas isso, gente, às vezes parece que a gente está sendo cansativo. Mas é tão simples que parece desnecessário ter que repetir, mas infelizmente precisa estar repetindo. É que tem gente que acha que pode assim, né? Eu caso hoje, caso amanhã, caso amanhã, caso amanhã, 1 ano casado, 10 casamentos. Tem gente que coleciona certidão de divórcio. Poxa vida, é disso que a gente está falando. Não estamos tratando, se alguém foi casado 10 anos, 20 anos, 30 anos e aconteceu uma fatalidade, uma tragédia e agora estão se divorciando. Não é disso que a gente está tratando. Tá? Chegamos ao final desse primeiro tópico e a síntese é: o divórcio está sempre presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá bom? Vamos seguindo aqui. A sutileza da normalização do divórcio. Chegamos aqui no cerne da coisa. O divórcio no aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Eu falei disso lá atrás na introdução. São várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse julgado possível ou preciso ou necessário. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Daí essa coisa da banalização. Alguém pode fazer a seguinte pergunta: pastor, mas parece que vocês assim vivem num fantástico mundo de Bob, sei lá, um Alice do País das Maravilhas, sei lá, que casamento não tem problema, que casamento não tem... Não, eu vou repetir, não é disso que se trata a lição.
É a banalização do divórcio. Tá? Então vamos lá. O divórcio no aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. É o texto lá de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Não especifica qual é o motivo. Era alguma coisa assim, ó. Casou, não gostou do tempero da mulher, devolve. Casou, não gostou do jeito que ela cuida da casa, devolve. Gostou, casou, não gosta que ela fala muito, devolve. Casou, ela fala pouco, devolve. Casou, não gosta do jeito que ela veste, devolve. Casou, não gosta do perfume que ela usa, devolve. Gente, não é assim. Não é assim. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. A Bíblia que estabelece. Somos cidadãos, temos aí as leis, temos deveres e direitos enquanto cidadãos. Mas nós não podemos desvincular a nossa vida enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, da palavra de Deus. É ela quem nos rege. É ela quem nos rege. Nós já lemos, eu não vou ler novamente, Mateus 19, verso 4 a 6. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico, ou famoso, ou mais bem-sucedido, são práticas normais no mundo. Tá? O cara trabalha, o cara rala, tem uma esposa do lado dele que passou fome do lado dele, passou necessidade do lado dele. Quando ele ganha dinheiro, ela não serve mais, porque é as marcas do tempo, as marcas do trabalho, da gravidez, de tudo aquilo não serve mais. Eu quero uma mais nova, não tem mais desafio, não tem mais afinidade. Você tem o direito de divorciar, mas isso é legal? Isso é moral? Isso é coisa normal para o mundo, mas não deve ser para a igreja, não deve ser para a igreja, não é normal para a igreja. Tá? E que contam com amplo amparo legal do Estado. Eu repito aqui, o Estado apoia, tem lei que apoia, mas se não... O crente pode fazer isso? Banalizar o divórcio, o casamento? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Moral. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto a ser pago. Aqueles que se arriscaram a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Eu entendo. Lá, nós já falamos no primeiro tópico. Há casos em que o divórcio é permitido, há casos que a Bíblia autoriza um novo casamento, mas, gente, esse negócio de divórcio não é coisa fácil. Vamos tomar o que Jesus disse e o que a Bíblia diz, que são dois, uma só carne, quando você casa. No divórcio, você está amputando. No divórcio, você está cortando. Você está separando. Isso é traumático. Isso não é fácil. Mas tem gente que trata isso como se não tivesse importância nenhuma. Como? Sendo pastor, o cara casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tem 5 casamentos, daqui a pouco, como é que você vai conduzir o teu povo quando o assunto for esse? Quando uma família procurar você, obreiro, para se aconselhar, que conselho que você vai dar? Divorcia? Eu divorciei, deu super certo, vamos nessa que é bom a beça. É esse o tipo de conselho que você vai dar? É esse tipo de conselho que a Bíblia dá? Que a Bíblia orienta? Eu vou repetir, tomando as palavras de Jesus, e foi... separa, dá divórcio, se for em caso de adultério, que a Bíblia
punia com a morte. Mas em vez de morrer, sai fora e vai viver. Não sei nem se eu devia estar dizendo isso aqui. Mas é em último caso, é em última análise, é tentando tudo, de todas as formas, salvar uma família, salvar um casamento, salvar aquilo que Deus idealizou para a vida de vocês, do seu cônjuge, do seu casamento. É a última opção, não é a primeira, nunca foi nem nunca será. Bom, chegamos ao final do segundo tópico. O divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo moral. Não é só porque a justiça determina, existem leis e padrões e parâmetros legais para que aconteça, não significa que seja legal. Você entendeu o trocadilho. Terceiro e último tópico. O divórcio é a prática pastoral. A pessoa do divorciado. Como que o pastor vai lidar com alguém que divorciou? Vamos lá. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista como pessoa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. É traumático demais. E aí eu sou obrigado a pontuar algo aqui que é extremamente desagradável. Porque coloca tudo num pacote só e se aconteceu o divórcio, é porque teve adultério. Então logo é um sem vergonha ou é uma sem vergonha. E trata a pessoa com preconceito, como se fosse um leproso. É uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil na vida e precisa ser respeitada e tratada, cuidada. Tá? Vamos continuar aqui. Sentimento de rejeição, medo e abandono muitas vezes estão presentes e ficarão presentes na vida da pessoa que se divorcia, que está passando por separação. Tem alguém sofrendo na história. Outro complicador na vida da pessoa que está se divorciando. Filhos. Tem filhos. Como vai ser a vida dessa pessoa? Como que o obreiro, como que a igreja vai acolher essa pessoa? Existe o problema da alienação parental. É um que divorcia e começa a destruir a imagem do outro junto aos filhos e junto à sociedade, junto à família. É uma série de situações que precisam ser levadas em consideração. No que diz a respeito à pessoa que está se divorciando, pessoas nessa situação devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico. Não deve ser negligenciado. Isso aqui nessa lição é fantástico, porque durante muito tempo essa história de procurar psicólogo era coisa para doido. E problema psicológico era só demônio. Angústia, ansiedade, depressão é falta de fé, é pecado, é demônio. Não, irmão, isso é coisa de gente que sofre. Isso é coisa de gente que sofre. Tá? O apóstolo Paulo, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, quando ele disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu aborreço, eu ia dizer para ele, varão, vamos procurar um psicólogo, servo. Vamos conversar com um pastor e depois vamos procurar um psicólogo. Porque durante muito tempo se negligenciou isso aqui. Me perdoe se eu estiver fazendo uma curva fora da lição. Durante muito tempo, por conta desse preconceito, se evitava falar a respeito desse assunto. E há 10 anos atrás era loucura a gente imaginar, ouvir falar que um pastor cometeu suicídio. Hoje, nós temos que lidar com essa realidade, tá? E ter um número cada vez maior de obreiros, homens de Deus que acabam tirando a própria vida, porque emocionalmente estão destruídos, cuidando da vida dos outros sem ter quem cuide da sua.
É o tal mito do super-homem, uma invenção do diabo. Pastor é gente, é de carne e osso. E quem está se divorciando, voltando para a lição aqui, é alguém que está sofrendo e que vai precisar de ajuda e de auxílio pastoral e possivelmente psicológico. Segundo e último subtópico, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à condição de ser membro de uma igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão de pessoas dentro da igreja que se divorciaram ou que estão pretendendo se divorciar, ou que já chegaram na igreja destruídos porque sofreram com o divórcio. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com extremo. O extremo não está na lição. O extremo é por minha conta. Extremo cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta pela palavra de Deus. Eu creio, eu acredito. Chegamos ao final desse terceiro tópico e a síntese dele é preciso cuidar de pessoas divorciadas dando-lhes auxílio espiritual e, se necessário, até psicológico. Mas eu chego ao final antes da conclusão, eu chego ao final desse tópico dizendo o seguinte: você pode procurar e encontrar inúmeras razões para divorciar-se. Mas se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, o amor de Deus, o temor de Deus, o Espírito Santo em você, você tem a obrigação também de não apenas listar aquelas coisas que lhe dariam razão para o divórcio, mas você tem a obrigação de listar também todas as outras que lhe dão motivos sobejos para continuar casado, acreditando e investindo no seu casamento. Tá? A maior causa do divórcio, segundo palavras de Jesus aqui, no texto que nós lemos, no texto áureo, não são incompatibilidade, sei lá qual é o teu motivo. Jesus diz que é por causa da dureza do coração. É a dureza do coração, mas louvado seja Deus, que para Ezequiel Deus disse que ele tem poder de tirar o coração de pedra e dar um novo coração, um coração de carne. Eu chego ao término dessa lição, que em alguns momentos foi repetitiva, mas infelizmente tem que ser, tá? Pedindo a Deus, fazendo uma oração a Deus, para que o teu coração empedernido seja quebrantado pela palavra de Deus e pela manifestação e atuação do Espírito Santo na tua vida, na tua família, no teu casamento. Chegamos à conclusão da lição. Vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Não, nunca vai ser normal. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina. Divina. Que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pastores, portanto,
E devido à nossa condição de pastores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal. É exceção, e exceção não é regra. É exceção. Tá? É a última opção. Nunca foi, nem nunca será o divórcio a primeira opção. Tá bom? Chegamos ao final dessa lição. Eu sei que você entende. Em alguns momentos, o pastor André, o ser humano André, fica indignado com algumas coisas e expressa essa indignação. Porque isso é tão óbvio, irmão, que não deve ser um padrão nosso enquanto igreja, e a gente precisa insistir em ficar falando, porque infelizmente tem gente que tem essa tendência de se amoldar ao mundo. Não. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Encerramos assim essa quarta lição e eu deixo aqui já o convite para a próxima lição, que é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Tenho certeza, a missionária Melissa já está preparando uma boníssima aula para compartilhar algo de Deus aqui conosco na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe rica, poderosamente. Uma semana de bênçãos. Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus, até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.